Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o homem e Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 12 ao 17. Dizem assim: Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos na minha carne. Parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Hoje é 12 de setembro de 2022. Deus maravilhoso, santo, perfeito, Criador, estou aqui na Tua presença em oração, quero Te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha vida, a minha família, essa nossa missão aqui, que estamos com dificuldades, mas vamos fazer hoje para a Tua glória, para a Tua honra. Pai, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo o homem e Deus. E foi mesmo a propósito o título nessa ordem, né? O homem e Deus. Poderia ser o contrário, né? Deus, primeiramente, o homem. Mas, como o homem tem essa mania de grandeza, eu já falei aqui que o homem tem dentro de si aquilo que a gente chama de teomania, mania de querer ser Deus ou um Deus. Então, por conta disso, eu pus o título da mensagem de hoje nessa ordem, ok? No texto aqui, no livro de Jó, observamos a reflexão de Elifaz. Quem era Elifaz? Elifaz era um dos amigos do sofredor Jó, um daqueles amigos, né, que participaram daquele momento de sofrimento grande de Jó. E no versículo 17, ele menciona o homem e Deus e faz duas perguntas. Mas antes, do versículo 12 até o 16, ele fala de mistérios noturnos, porém comuns. As visões, os sonhos, né? Durante o sono. E não vamos confundir aqui com aqueles espíritos, né? Pessoas que dizem ver espíritos de mortos e etc. Isso é um outro assunto, mas eu achei tão importante, tão interessante, quando ele fala que quando estava em determinado momento dormindo, que é o que eu entendo aqui, eu subentendo, né? Aí ele fala que sobrevieram a ele o espanto e o tremor, e todos os ossos dele estremeceram. Mas aí ele fala no versículo 13 que isso aconteceu quando veio para eles pensamentos das visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Aí eu entendo aqui que são os sonhos, tá? Então não vamos falar aqui de visões, de que eu vi vulto, de que alguém viu, né, um bicho, um boneco preto, o capeta. Não vou falar sobre isso não, tá bom? Mas eu achei interessante abordar isso aqui. Não sei porquê, talvez alguém precise abordar isso. Se você, a senhora e o senhor, quer que eu fale só sobre essa questão aqui dos versículos 12 ao 16, manda para nós aí pelo canal, tá? E quem tem o número do nosso WhatsApp, é só também nos enviar que a gente vai falar sobre isso. É como uma sugestão de vocês, tá bom? Mas o versículo 17 é o versículo chave aqui. Ele diz assim, ó,
o Elifaz, seria, uma pergunta, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Aí eu fiquei aqui pensando no que Abraão, uma certa vez, ele falou quando estava ali Deus falando sobre a sentença de Sodoma e Gomorra, e Abraão parece que se atravessa na frente, né? E quer, vamos dizer assim, ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, até porque o seu sobrinho estava lá, né? O Ló e sua família. Versículo 27 do capítulo 18 de Gênesis diz assim, ó: E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Aí veja o que ele diz em relação à sua própria pessoa diante de Deus. Ainda que sou pó e cinza. Aqui ele faz a pergunta: o homem, né, porventura, seria mais justo do que Deus? Aí Abraão se sente o quê? Pó, cinza diante de Deus. É o que a gente é mesmo, gente. O título que eu dei, o homem e Deus. Quem somos nós, seres humanos? Meros mortais diante de Deus. Aí a conclusão do versículo 17 diz assim: seria porventura, é outra pergunta que ele faz, o homem mais puro do que o seu Criador? Interessante. A criatura e o Criador. Isaías, o profeta, no seu capítulo 45 e versículo 9, diz o seguinte sobre isso. Ele fala assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro, aqui o barro, o caco, somos nós seres humanos, diante do Criador que é Deus. Segue o texto. Porventura dirá o barro ao que o formou, ou seja, o homem vai dizer a Deus: que fazes? Ou a tua obra? Não tens mãos? A obra de Deus, né? Quem é que vai se atrever a se dirigir ao Criador dessa forma, né? E aqui Isaías diz: nós somos meros cacos. Entre tantos cacos, nós somos meros cacos de barro diante do grandioso Deus. Então, quero concluir dizendo que entre o homem e Deus há uma diferença muito grande, infinitamente grande. Deus é o Deus que manda em tudo. Embaixo ele manda, em cima também ele manda. Deus é imortal. Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onisciente. Sabe que você e eu estamos pensando agora. Deus é onipotente, tem todo o poder. E nós? Tadinho de nós, né, seres humanos. O que, sabe, nos dá um pouco de valor é porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador, nós vamos herdar a vida eterna com Ele. Só isso. O homem sem Deus não passa de um caco, como disse aqui o profeta Isaías, não passa de pó e cinza, como disse o patriarca Abraão. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.